coisa, estamos no ar e vou começar cantando. Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada. Come e bebe como um suco, eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor. Gessele, querida, hoje estamos em clima de sabor marajoara, sabor açaí. Boa noite, querida, como você está? Eu tô viva. Oi, gente, tudo bem? Salve, salve, galera! A gente está começando aqui mais um boteco. Eu já iniciei aqui os trabalhos, tomei 3 latinhas de boêmia. Tive que parar, porque senão não dava conta de fazer aqui o boteco, né? Tem que administrar aqui a live. Estamos com 2 integrantes por Tá chegar. fraco esse boteco. Ah, estamos aguardando os 2 integrantes chegar. Daqui a pouco eles pipocam aqui na tela. Mas a Já gente. cheguei. Ó, gente, já Ah, chegou um aqui. chegou o Dieguinho. Deixa eu botar o Dieguinho na tela. Diego. Tá faltando só o Alan, né? O convidado. Aham. O Alan me avisou que talvez ele se atrasaria, mas ele vem. Então, vamos aqui aguardar a chegada dele. Deixa eu até avisar aqui para ele no chat que já começamos, mas estamos aguardando a chegada dele. Entrada. Já Ok. estamos ao vivo? Oi? Já estamos ao vivo? Já, mas rapaz. Bom, vamos aqui a. Oi? É britânico o negócio mesmo. Mas rapaz, se tem uma coisa que eu gosto é fazer as coisas no horário. Amo fazer É no verdade. horário. Me dá agonia. Eu tenho gatilhos quando as coisas não começam no horário. Me dá agonia. Bom, Isso é bom, isso é bom. bom, vamos começar aqui mais um boteco. Já anunciei que eu precisei parar meus trabalhos, senão não dava conta. Mas eu quero fazer aqui um protesto, porque o Diego, que é o responsável pelo dia, resolveu escolher um tema que não é muito bacana. Eu quero deixar meu protesto, viu? Ele quer imputar um status sobre mim que não existe. Mas a partir de agora, a condução. Não, Ah, mas a intenção não foi essa. então a carapuça caiu. Ó, Tá, Diego, é tu que comanda. olá, galera. Boa noite. Bem-vindos novamente a esse boteco do World of Darkness. Para mim é uma satisfação e um prazer estar aqui com os meus colegas, o Rodrigo Hagabashi e a Gisela Damasceno. E esperamos que nesse boteco do dia de hoje possamos aproveitar muito bem a respeito do assunto que nós vamos abordar hoje. Então, como todos sabem, o dia de hoje é o meu dia do tema que eu escolhi. Faz algum tempo que eu gostaria de abordar nessa conversa informal, que é o Boteco com o Hagabashi Zesseli, a respeito desse tema. É um tema, para mim, assim, que, digamos que hoje eu espero, né, pelo menos, aprender muito mais do que compartilhar. Porque, na verdade, hoje nós vamos falar a respeito do pioneirismo do mundo das trevas na cidade de Belém do Pará e arredores e no estado, né? Quem puder participar no chat também é bem-vindo para que a gente possa colher essas informações históricas, né? Então é importante nós podemos encontrar e conhecer a respeito do passado do mundo das trevas, esse incrível jogo que nós gostamos de praticar no nosso lazer. Como foi que tudo começou aqui em Belém, né? Quem foram os jogadores, quem foram as personalidades da nossa região que desbravaram esse jogo. Há muitos entre nós, da época do finado Orkut e agora nos dias atuais do Facebook, que geralmente eles usam a seguinte frase que tem muito a ver com pioneirismo, que diz assim: ah, eu estive lá quando tudo isso ainda era mato. Então é uma frase, né, dita aí pelas pessoas que
jogaram o Mundo das Trevas lá na década de 90, e que, assim, na minha opinião pessoal, eles contribuíram fortemente para que a gente hoje pudesse ter uma compreensão melhor desse jogo. Eles contribuíram para que a gente pudesse desfrutar melhor de uma boa mesa de RPG, digamos assim, porque nessa relação de pioneirismo, a empresa White Wolf, né, e os desenvolvedores do Mundo das Trevas acabaram abrindo espaço para escutar o seu público. O primeiro público que eles escutaram foram essas pessoas da década de 90, né, a respeito de acertos e falhas do jogo, a respeito da história do jogo, né? E se não fosse isso, a gente não teria as muitas edições revisadas, digamos assim, do jogo, na intenção de melhorá-lo e na intenção de progressão da história, né? Hoje, nós estamos sobre a luz da 5ª edição, né? Inclusive, eu tive o privilégio de ver uma mesa de Vampiro à Máscara 5ª edição sendo jogada por jovens. E, nossa, era muito empolgante ver, porque aqueles jovens, eles não conheciam, digamos assim, quase nada do Vampiro à Máscara 3ª edição. De modo que algum jogador, como eu, por exemplo, a Gessele, Rodrigo, e dentre outros, que dissessem, eu joguei a 3ª edição. No caso, a Gessele, eu fui uma vampira, sei lá, Kiaside, parente de fadas, da 8ª geração. Para eles é algo assim muito absurdo, né? Porque eles hoje estão sobre a história do V5, né? Que é a história de começar com vampiros de 14ª, 15ª, quiçá 16ª geração. Então, temos um convidado especial hoje que ele ainda não chegou, né? Que ele também está aí já há muito tempo, conosco, digamos assim, no Mundo das Trevas já há muitos anos, mas nós vamos aproveitar os que estão aqui, né? E, na verdade, um dos convidados especiais desse boteco é o próprio Rodrigo, que eu ia misturar ele junto com o Alan. Mas o Rodrigo Agabacha. Oi, Gisele. Que ver jovens jogando. O que são jovens para você? Eu sou jovem. Tipo, para você, jovem, um jovem de 18 anos. 18 anos é um jovem? 17? É a minha idade. Não sei se falei para você. Então pronto, nós temos a Gessele aí, com 18 anos de idade. Vai nos ajudar, inclusive. Bora então, Gessele, vai me ajudar, né, a pegar esse tom daqueles que jogaram. Olha, Gessele, tu acredita que tem pessoas aqui em Belém que jogaram Vampiro à Máscara 2ª edição? Tu acredita nisso? Eu não joguei a 2ª edição. Nem sei por onde começa, por onde termina. E essa pessoa está entre nós. Cadê? Me contaram, fala aí, Rodrigo, quem está nesse boteco informal aqui. Peraí. Não vai dar pra mostrar, tá lá embaixo. Sim, eu tenho. Joguei, admito. Nos ajude aí. Eu ouvi falar que na 2ª edição de Vampiro à Máscara, eu vou hoje me ater muito a esse título, porque foi o primeiro a ser lançado, né? E talvez aí eu inclua alguns outros. Mas, falando de vampiro, me falaram que na 2ª edição de Vampiro à Máscara, o Sabá não era jogável, era uma lenda. Então, bora começar o boteco nessa mesinha que nós temos aqui, imaginária, do Boteco do Mundo das Trevas, cada um tomando o seu suco, a sua bebida, o seu refrigerante, né? Vamos aqui conversar, vamos arrazoar. Conta para nós o que era a década de 90. E todo mundo fala bem dessa década. Por que a década de 90, seja para quem gosta de música, para quem gosta de leitura, para quem, enfim, gosta de tudo que é coisa boa nessa vida, incluindo o RPG, porque então, dizem que a década de 90 foi a década do som, do jovem,
né? E aí vamos entrar no Vampiro à Máscara da segunda edição, falando a respeito dessa lenda que o Sabá não era jogado. Vamos começar por aí. Ai, meu pai. Ego, Diego, tu vai me fazer me entregar. Bom, vamos lá. O Vampiro à Máscara no Brasil só foi lançado em 1994 e o que nós tivemos foi a partir da segunda edição. Nós não chegamos até a primeira edição. Já foi logo direto para a segunda. E os A suplementos que... primeira não veio pra cá. Não, nunca Primeira tivemos a edição. primeira. Nunca tivemos a primeira. Nem Em português. importado, assim. Oi? Nem importado. Não, alguém pegou e- importado tu encontrava, mas português mesmo só foi a partir da segunda, que a Devir traduziu. E ela traduziu o básico e os suplementos que vieram um pouco depois. E o Sabá não estava entre eles até então. Mas houve uma edição de segunda edição do Sabá, sim. E, inclusive jogável. Mas não foi logo, demorou um tiquinho. Deixa eu ver até. Eu acho que eu consigo pinçar ele para ver o ano. Peraí. Consultas. Eu adoro essa parte que o entrevistado ele vai consultar a literatura, né? A gente consegue perceber. Isso é coisa de burguês. O burguês tem. Olha, isso está avançando muito. Um canal que eu gosto muito do YouTube, que uma moça faz muito isso. Pronto, Eu não vou encontrei. dizer o nome dela. Olha, o livro é esse aqui, Olha só, tá? cara. Deixa eu ver. Inglês. É o que eu não peguei o português, mas eu também tenho o inglês. Deixa eu ver aqui o ano. Ele foi do ano cadê esse ano, Jesus? Me diz que não tem. 1993, ou seja, no caso do inglês foi um ano depois do que foi lançado aqui no Brasil. Minto, um ano antes do Brasil. Raga, tem uma pergunta aqui. Pergunte. Vocês conseguiram comprar esses livros com mais facilidade, por exemplo, aqui em Belém? Né, porque vocês começaram a jogar, porque hoje em dia eu não encontro absolutamente nada, né? A não ser, acho que na tua loja, em algum local, a maior parte na internet. A década de 90 foi muito boa no sentido de lojas especializadas de RPG. Nós tivemos a Jinx vendendo material de RPG, tivemos a Gibi Companhia, que foi por onde eu comprava os meus livros, tudo que a Devir lançava chegava na Gibi Companhia. Tivemos a loja do Renato também trazendo material bacana. Também tivemos a loja esqueci o nome dele, caramba, que foi meio que o subsequente da Gibi Companhia. Quando a Gibi fechou, ele deu continuidade porque ele era funcionário da Gibi. Então tinha... Isso, o Alex. Era a loja do Alex. Brabo. Hã? Brabo, sobrenome Brabo. Eu não lembro do sobrenome, mas era o Alex o nome dele. E eles traziam RPGs GSL, principalmente da Devir. Então era razoavelmente fácil de encontrar, pelo menos esses mainstream eram fáceis de encontrar em Belém. E aí quando fecharam, aí sim ficou difícil, bem difícil. Mas Rodrigo, conta pra nós então, bora começar por partes. Conta pra nós o que foi a maravilha da década de 90. Tá. Falando assim de forma genérica. Conta pra gente, por que a década de 90 assim, é tão especial? Assim? Inclusive, para os que não nasceram nela, desejavam ter nascido nessa época para poder viver essa época. Conte pra nós. Olha, a década de 90, o pessoal chama muito de a época de ouro, apesar de que eu acho que hoje nós estamos vivendo uma era de ouro, bem mais ouro do que a década de 90. Mas por que pra gente, pelo menos a nível de Belém, foi década de ouro? Apesar de que já disseram que também no Brasil foi também a mesma época. Que foi uma espécie de descoberta. Por que descoberta? Até então o RPG não era conhecido na cidade. E conforme os moleques foram conhecendo e se espalhando, virou uma febre. A gente foi tão febre que a gente via muitos grupos de RPGistas indo nas lojas especializadas, nem que seja para bater papo,
era impressionante. Haviam grupos de conversas fora da loja só para se encontrar, trocar ideia, bater papo, porque até então não tínhamos nem Orkut, meu Deus do céu, tô velho. Não tinha nem Orkut. E quem deve estar aqui escutando não sabe nem o que é Orkut, porque foi uma rede social que antecedeu o Facebook. Não tínhamos redes sociais na internet que comportassem os grupos de RPGistas. Tínhamos IRC com os canais Belém, Canal Brasil, dentre outros, mas concentrava de uma forma geral usuários de internet, não eram específicos de RPG. Então os grupos de RPG... Oi, diga. Era nicho. Era muito... ainda somos nicho, mas na época que a internet não era tão popular... o encontro acontecia nas portas e nas áreas internas dessas lojas. Nossa. E assim, como foi para tu descobrir assim o RPG? Conta um pouquinho assim, resumido assim, como foi que tu chegasses ao mundo das trevas, né? Para a gente poder entender essa época assim. Olha, eu tenho que dizer que foi a Gessele que me mostrou o RPG, não foi a Gessele? Mas como essa menina tinha 18 anos? Mas eu nasci nos anos... em 2010. Tô brincando, gente. Vamos lá. Até então... Eu não sei nem... Olha, eu nasci em 94. Égua, não brinca. Nossa! Você já jogava nessa época? Ó, quem disser que eu tô velho, apanha. Vai tomar pedrada. Caraca, tá, continuando. Sempre jovens. Sempre jovens. Égua, em 94 eu tinha 17 anos. Tá vendo? Nossa. Então, assim, antes disso, o RPG não era conhecido em Belém, digamos assim? Era conhecido. Era conhecido, mas não era popular. Popular, entre aspas, porque nós somos nicho. Mas não era tão disseminado quanto nós éramos. Eu conversei com a galera que é anterior a 94, que eu acho que foi o ano da explosão, foi em 94. Anterior, eles eram grupos que conheciam o RPG porque alguém teve contato em São Paulo de algum livro ou alguma Xerox, porque por acaso é a galera da geração Xerox que traziam essas Xerox e esses grupos jogavam, mas eles eram muito fechados, eles não tinham pontos de encontros. Então, qual é o divisor de águas? Foram as lojas, porque as lojas permitiram esses encontros que consequentemente geraram uma nova geração de RPGistas, me incluindo. A tua, eu posso dizer que foi a segunda geração, então? Exatamente, eu sou a segunda geração de RPGista. E de 94 em diante, como foi o mundo das trevas? Assim? Como Vamos foi lá. que tu conhecesse pelo mundo das trevas ou não? Foi por outro RPG? E aí como foi que tu conheceu o mundo das trevas? O Mundo das Trevas foi o meu primeiro RPG. E por acaso, foi o Vampiro à Máscara o meu primeiro RPG. E o primeiro livro que eu manusei está bem ali na estante. O que eu peguei, eu comprei. Que foi o Vampiro à Máscara, segunda edição. Guardo ele até hoje, com carinho. Porque se eu não tivesse tocado ele, eu jamais estaria aqui hoje conversando com vocês. Naquela época, o que bombava era o Vampiro à Máscara, o AD&D, o GURPS e, paralelamente, tínhamos o Defensores de Tóquio, que veio depois se tornar o 3D&T, e tínhamos os card games iniciando muito fortes, o Spellfire e o Magic the Gathering. Eu vivi o início do Magic the Gathering. Então era isso que gerava aquele acúmulo gigante de nerdzinhos enlouquecidos em torno de um mundo que se abria para eles. Legal. Gessele, fez alguma pergunta específica para o Rodrigo a respeito dessa época? Eu queria saber se tu começou... Como você se sente sendo entrevistada da vez? Eu achava que era para ser um bate-papo sobre um determinado assunto, mas eu senti que eu tô sendo entrevistado. Eu queria saber se tu conheceu abrindo livros. O primeiro contato foi com o livro, depois descobrindo, outras pessoas jogavam. Então ninguém veio te apresentar. Eu lembro exatamente, eu tava voltando do colégio, eu ia e voltava a pé,
Era pertinho, umas 5 quadras, então toda vez ia andando. E eu era consumidor de quadrinhos nessa época. E aí, na rua que eu caminhava, eu vi lá na parede da loja Gibi e Companhia. Quando eu li Gibi, opa, Gibi, é coisa de quadrinho, deixa eu dar um pulo lá para ver o que é. Onde era? Oi? Onde era? Na Generalíssimo entre Gentil e Conselheiro. Ela chegou a sair de lá, ela foi para mais 2 outros lugares. Ela já chegou até a ser na Bras de Aguiar, em local nobre de lojas. Mas enfim, eu fui lá na loja, entrei, falei com o pessoal da loja, disse, vou só dar uma olhada. O pessoal, tá, tudo bem, vai dar uma olhada. Olhei os quadrinhos e tal, fui olhando e fui fuçando tudo, fucei a loja toda. Aí foi quando eu cheguei na estante dos RPGs que eu não sabia o que era. Mas os livros eram lindos. Peguei, perguntei se eu podia olhar. E eles disseram que sim e fiquei folheando. Nossa! Quando eu folhei o Vampiro à Máscara, assim, foi assim, uma porrada. Pá! Que livrão lindo! E olha que a gente não tem as ilustrações de hoje. Era tudo preto e branco, com uma pegada bem punk mesmo. Não é à toa que o jogo era conhecido como um jogo punk gótico. Que as ilustrações ajudavam a emergir nesse clima. E... Oi? Eu não sei a série, mas eu senti aqui um glamour que deu até para absorver uns 2 pontos disso aí. E por acaso veio um deles, que é um grande amigo meu hoje, o Nelson Nunes, que ele era funcionário da loja. E ele virou e disse, tu conheces? Eu, não sei o que é. É RPG, Vampiro à Máscara. Você quer conhecer? Pronto, a partir daí do você quer conhecer, eu me perdi completamente. Me atraíram pro lado do RPG. Eu acho muito interessante que acontece isso até hoje, né? Porque é como se encontrasse, sei lá. Eu acho que tu pode estar fazendo qualquer coisa, mas tu acha um tempo para apresentar, né, o RPG para alguém. Sabe esse livro que tá pegando? Pois é, sente aí, por favor. Mas aí, então, depois desse golpe que tu recebestes aí do livro, tu pegaste o Vampiro à Máscara, tu logo adquiriste o livro, como a Jassele perguntou, tu compraste, ou como foi esse? Comprei, matei o livro. Olha, eu tenho que dizer o seguinte, eu não sou leitor assíduo, isso é uma fraqueza minha que eu não consigo superar. Eu mal consigo ler 5 livros por ano, mas botar um RPG na minha vida despertou um leitor que eu não conhecia. É impressionante, eu comi o livro em 5 dias. O livro inteiro. Nossa! Em 5 dias. 200 e poucas páginas, né? E aí eu fiquei enlouquecido porque eu queria ver como é que aquele sistema que tinha lá funcionava. Aí foi quando surgiu o convite do Primeira Aventura a jogar, que por acaso o meu primeiro personagem foi o Malkavian. Mas quem te convidou? Assim, porque pela história que tu tá contando agora, isso foi uma situação isolada tua. Isso. Eu imagino que tu não conhecia RPGista. Então como tu conheceu o RPGista? Lembra do Nelson que ele me convidou para jogar? O dono da loja, Sim. o Luiz, ele era o narrador. E eles estavam precisando de um jogador. E aí eu ingressei no grupo deles. E o legal é que eles jogavam após o expediente da loja. Eles fechavam tudo, ficava só o pessoal que ia jogar lá dentro. E o legal é que a gente jogava à luz de vela. E o Luiz geralmente tinha o costume de fazer uma espécie de imersão no personagem. Ele fazia a gente fechar os olhos, pedia pra gente imaginar como eram os nossos personagens e os comportamentos, isso com trilha sonora no fundo, que ele colocava um sonzinho tocando uma música, e ele ia relatando numa voz suave o ambiente que os nossos personagens se encontravam no início do jogo. Foi assim que eu mergulhei no RPG. Nossa, que privilégio mesmo, olha. Não, que experiência legal, né? Uma coisa que eu sinto muita falta
jogar presencialmente, né? Assim, eu vejo uma lacuna muito grande entre jogar pela internet e jogar presencialmente. Não sei se vocês sentem. E para mim não é a mesma coisa, muito difícil chegar. Às vezes eu tenho vontade de fazer gestos quando estou narrando, que mesmo que eu faça pelo computador, não é a mesma coisa para mim. Não é o olhar que eu quero passar. E aí, imaginar, sabe, narrando com a música e a vela, deve ter sido uma experiência muito, muito legal, assim, para conhecer o RPG, né? Acho que poucas pessoas têm o privilégio hoje, né, de conhecer, especialmente agora, né, com a pandemia. Para contrastar essa experiência do Hagabashi, Gisele, como foi a tua experiência, assim, usando essa estrutura que o Rodrigo nos contou, assim, aquela inicial, né? Como foi essa experiência até o ponto que você começou a jogar a sua primeira, digamos assim, sessão do Mundo das Trevas? Assim, a explosão de glamour aconteceu comigo foi com o Vampira Máscara. Eu conheci RPG com Vampira, né? Então, Como foi essa explosão? eu já gostava muito da parte de ficção, eu gostava muito de escrever, sempre gostei muito de escrever. E eu gostava muito de ler. E eu ficava. Eu já tinha uma série de amigas que ficavam falando, por que tal a gente escrever junto? Cada um conta da perspectiva dos seus personagens. Eu fazia isso sem saber o que era RPG. E aí eu tentava, e não dava certo, né? Porque ela falava, não dá certo fazer isso. Eu falava, não, mas eu tenho uma ideia, eu acho que dá certo, cada um conta a sua experiência. E eu não sabia, assim. E a coincidência, eu acho que foi com 17 anos também que eu comecei a jogar RPG. E aí, passou o tempo, entrei na faculdade, né? Tava lá na faculdade 17 anos, e aí um professor faltou, foi lá em Santarém. Ele faltou, e aí todo mundo da turma foi dispensado, e como Santarém é muito quente, normalmente eu ficava na faculdade porque tem ar-condicionado. E aí eu tava lá na sala de economia, junto com mais umas amigas de antropologia. E Isso foi esse em colega. 2011, não foi? Em Oi? 2011. Isso, Isso foi em 2011. isso. E aí a gente fazia parte do ICS, né? Instituto de Ciência da Sociedade. Aí eu tinha amigas da arqueologia, antropologia, economia. E aí nós estávamos juntos nessa sala de pesquisa. Aí um colega chegou com esse livro, eu acho que era Xerox de Vampiro, né? Terceira edição. E aí ele, não sei se não lembro se era original e tudo mais. Eu sei que ele falou, olha, existe um jogo, a gente pode matar o tempo. E como ele começou a falar, eu falei, quando ele ia explicando, eu comecei a associar, nossa, é como se eu já conhecesse, mas não conhecesse RPG. Era isso que eu queria, sabe? E aí quando ele me deu o livro, eu comecei a ler os clãs, começou a explicar como jogava. Nossa, para mim foi uma explosão. E eu acho muito interessante porque cada uma teve uma experiência diferente, né? Que estava na mesa e apresentou para muita gente ao mesmo tempo, né? Muita gente teve o primeiro jogo junto comigo. E aí, para mim, foi tipo, eu me apaixonei muito por RPG. E eu não conseguia ver a mesma animação que eu tava com a galera do lado. E eu falava, meu Deus, eu tenho que apresentar para todo mundo isso aqui. Tipo, eu descobri um ouro. Eu conheci uma pessoa nova e eu falava, tu conhece RPG? Aí eu pegava o PDF e mostrava para a pessoa, sabe? É isso aqui. Aí eu acho que a galera que me conheceu esses primeiros anos da faculdade me achou muito chata. Eu só falava disso. Mano, que história legal, mano. E olha só que interessante. Em 2011, o Vampira Máscara, a terceira edição, entre aspas, né, já havia sido descontinuada. Porque nós já estávamos no início, o Rodrigo pode me corrigir, nós estávamos no início áureo do assim, Vampira Máscara, a quarta edição, né? Que seria a edição comemorativa de 20 anos. Não é isso? Quando foi que saiu a edição comemorativa? O comemorativa, 2012. o comemorativa demorou para sair, porque antes, entre o fim do cenário no Gehenna e o V20, lançaram o Crônica das Trevas como o novo Mundo das Trevas, né? Eles tinham esse nome na época. Oi? Mas em 2011... Ah, não, eu tô dizendo que antes do V20 veio esse cenário, e aí lançaram eu acho que foi em 2011 o V20, foi sim. Foi 2011 para 2012. Foi. Ou seja, a Gisele não conheceu o Vampira Máscara
E naquela linha de tempo, ela estava já se conectando, ela já estava no tempo da 4ª edição de Vampira Mágica, né? Na edição comemorativa. E aí, inclusive, eu me lembro que em 2012, quando eu retornei de São Paulo, na comunidade, especialmente no Facebook, estava havendo muita especulação de que vai sair o Vampira Máscara, talvez o Lobisomem, mas nós não teremos os outros títulos, né? De edição comemorativa. E aí acabou que agora nós temos, inclusive, uma aparição. Quem diria, né, Rodrigo? Quem diria? Uma aparição 20 anos. Isso foi legal e eu acho que foi em função da Unixpath ter absorvido, né, todos os títulos. E aí eles conseguiram lançar as edições comemorativas de todos os títulos do... Não, teve Múmia? Teve Múmia aí, Diego? Não teve. Então não foram todos. Títulos, né? Não, os 5 grandes títulos, né? Que a gente chama, né? Os Big Five, não é isso? Isso. Eles lançaram os 5. Isso. Olha aí, nós estamos vendo o Alan chegando aí, né? Tá fazendo a montagem do lugar dele. Gente, não, eu tô aqui. Vocês estão me vendo, gente? Eu não consigo ver vocês. Eu até peço desculpa pelo atraso. Não, estamos sim. Vendo, só que gente, desculpe, foi imprevisto de última hora. Eu tô usando o celular, eu consegui conectar, mas eu realmente não tô vendo nada. Então, por acaso, a tua câmera tá voltada pra frente. Pra frente? Pera aí. E agora? Agora. Aí. Tá ótimo. Gente, eu não tô vendo. É celular novo, eu ainda tô habilitando mexer. Eu uso o computador, mas ele tá na assistência. Desculpe o atraso, gente. Tranquilo. Não quero atrapalhar ninguém. Não, de boa. Aqui é boteco. É o nosso convidado especial. Não, e detalhe, aqui é boteco, aqui é descontraído, não é formal, não. Ah, gente, que bom. É que foi questões de saúde mesmo, aí chegou atrasado. Não, de boa. Sim, Diego, qual era o assunto? Bem, o que eu estava querendo perguntar é justamente assim, a Gisele contrastou falando a respeito da experiência dela, né? Em 2011 lançaram a edição comemorativa, estava no lançamento, depois viram os outros. Voltando novamente para o passado, da época lá da 2ª edição de Vampira Máscara, assim, o que eu quero saber, já que em 1994 foi o grande boom, o que aconteceu nessa explosão, Rodrigo? Hoje, avaliando com a maturidade que você tem hoje, o que foi essa explosão que aconteceu em 94 e como a partir daí o mundo das trevas se alastrou em Belém? Porque você fez parte dessa onda. Uhum. Olha, eu acredito que o Vampiro à Máscara, ele ajudou muito a fugir de um padrão de jogos de RPG que era sempre em torno de fantasia medieval. Não estou dizendo que ele foi o único, mas ele ajudou muito a fugir desse padrão. Havia uma leva bem grande de jogadores, inclusive jogadoras, que buscavam uma temática que fugisse daquele padrão de pilhar, matar e destruir de D&D. De elfa, não, humano, de fantasia medieval, e aí, a cereja do bolo dele é que é um cenário que usa a nossa realidade como pano de fundo. E aí foi facinho de encaixar em realidades muito próximas das nossas. Legal. Alan, para tu te inserir aqui na conversa, né, a todos os que estão nos escutando, a todos os que estão nos vendo nesse momento, nosso convidado especial acaba de chegar, Alan Fernandes. É uma satisfação Fernandes, gente, com Z. Fernandes. É uma satisfação muito grande dele estar aqui entre nós. E hoje, Alan, nós estamos falando sobre o pioneirismo do mundo das trevas em Belém. E assim, eu gostaria de saber em que ano que você conheceu o RPG e se você o conheceu através do mundo das trevas ou não. Olha, eu vou abrir um parêntese assim, se tem alguém que me conhece, estivesse nessa live, saiba que às vezes eu sou o Ronaldinho Gaúcho dos rolês aleatórios. E é literalmente isso de eu estar aqui, porque eu jogo RPG há muitos anos? Jogo, eu acho que eu comecei com 10, 11 anos com... Tudo bem, Hero Quest não é RPG, mas ele foi a porta de entrada. Eu não sei a idade da GCL, muito prazer, GCL, hoje
Eu sei que eu sou mais novo que o Haga há uns anos. Então, quando estourou o By Night aqui em Belém, isso aqui, eu tinha 12 anos e foi a época que eu saí de Belém. Eu fui morar em Macapá. Então, vamos lá. Você vai nos contar a experiência de lá. Mas, exatamente. Bora apontar. Você conheceu aqui em Belém? Conheci, com um amigo que morava no Rio tinha morado no Rio de Janeiro e trouxe pra gente conhecer. Aí a gente começou a jogar HeroQuest e depois... Ele falou há pouco disso. Do RPG sendo trazido de São Paulo e agora tá falando do Rio de Janeiro para Belém. Exatamente, era um amigo que morava lá, tinha 12 anos, a gente 10, nós trouxe HeroQuest e um dos livros que ele tinha, depois que a gente começou a jogar a primeira RPG inventado, aquela coisa de fazer sistema cada uma coisa meio super-herói, que todo mundo gostava de quadrinho, um dos que ele trouxe foi Vampiro à Máscara, eu acho que é a segunda edição também. Ui! Que ano foi isso? 97, a gente jogou bem pouco. Sabe que moleque de 12 anos jogando que não fazia nem ideia do que era. O que era ainda, entendeu? Eu joguei uma ou duas vezes com ele sem entender direito. Eu lembro que meu primeiro personagem foi o Toreador, cara. Caramba! Ei, mano, tu não tá vendo a tela, né? O que tá acontecendo? Não tá aparecendo pra mim, gente. O Rodrigo acabou de mostrar pra gente a capa do Vampiro à Máscara segunda edição. Olha, até sexta passada eu tava com uma edição de segunda edição aqui, que uma amiga lá de BH, não sei se ela tava no chat, chegou a olhar, a Lívia, ela comprou de um rapaz aqui e pediu pra eu entregar, pra eu pegar e eu botei no correio pra ela. Então eu tava com um livro aqui até semana passada. Olha só. Segunda edição, eu tava folheando, eu dei uma olhada nele, trouxe nostalgia. Só que é assim, voltando lá, o Raga sabe que eu falo muito, se deixar... Pode falar, aqui no momento. Aí vamos falar assim. 97. Vamos falar assim. Aí eu fui pra Macapá. Macapá tinha RPG? Tinha, e tem muito até hoje. Tem muita gente lá. Inclusive que vieram morar aqui alguns. O Glauber, o Daniel, que o Daniel Pato era de lá, veio pra cá, jogou aqui, voltou pra lá, né? Tem um movimento muito forte de RPG lá. Só que nos anos 2000, eu conheci vários amigos que até hoje eu jogo com eles, e principalmente agora graças à pandemia que a gente joga online, e eles estão em diversos estados, a gente começou a jogar RPG num evento na biblioteca. Só que a gente quase não jogava Storyteller, porque os livros eram mais caros. Não sei se vocês lembram disso, quem comprava RPG naquela época. O livro do Storyteller era bem mais caro do que os outros. Só que a gente foi jogando. Aí a gente jogava. E quem tinha o Vampiro à Máscara era aquele livro que todo mundo queria ter. Era o básico, era o RPG top. Jogar Vampiro à Máscara é ser cult, é ser inteligente, é ser adulto. Era que nem ler quadrinhos da Vertigo naquela época. É mesmo? Se tu parar pra ver, era. Vampiro à Máscara era o título de terror, era o título legal. E a gente morava em Macapá, é engraçado, porque a gente ouvia falar do By Night de Belém, a gente ouvia as histórias que aqui o pessoal jogava muito. Como vocês ouviram? A gente vinha para Belém, sempre tinha alguém que vinha para cá e conhecia algum primo, alguém, ou foi parar numa loja que tinha de quadrinho ali na Quintino, que vendia coisa de RPG, aí tinha o pessoal do By Night lá. Então a gente ouvia muita história, a gente ouvia e jogava pouco, mas jogava pouco Storyteller. Eu joguei muito pouco. Eu joguei um pouco de lobisomem, um pouco de vampiro, mago, vampiro do Oriente. Eu joguei menos do que outros títulos, mas eu tive essa experiência. Tanto que eu falo com Raga. Então, de 97, só para contar, de 97 a 2000. Não joguei quase nada. Joguei quase nada. Então quando Aí eu voltei a jogar em 2000 e já era a terceira edição. Já era a terceira edição. Isso foi em Macapá? Foi. Tá. Então, já que tu teve essa experiência conosco, isso vai ser legal. O Rodrigo ele tem a experiência daqui de Belém, você vai nos contar. Qual é a experiência RPGística em Macapá? Fala para nós um pouco, da capital do estado do Amapá. Como é... Olha, hoje eu não tenho o contato que eu tenho hoje com o pessoal que tá lá é que... Na época... Gente, era curioso, porque você não tinha, basicamente, aí você tinha um pessoal que jogava no Cabralzinho, que era um bairro mais afastado, e era um pessoal isolado, era gente boa, mas jogavam ali. Você tinha um grupo mais velho que tinha parado de jogar,
E você tinha a gente, que era o pessoal que jogava no Trapiche, por causa da biblioteca. Teve um evento de quadrinho na biblioteca, então um bando de moleque que já se conhecia de colégio ou de Visto, que é uma cidade pequena, descobriu que tinha um gosto em comum de quadrinho, rock, RPG, literatura, e a gente se reunia todo dia para jogar RPG quase, no Trapiche e numa pracinha que a gente chamava de Pokébola, à noite, que ela era a nossa praça. Anoitecia, a gente ia para essa pracinha, que era uma pracinha que o chão dela era igualzinho uma Pokébola, sem tirar nem pôr. Então era a gente que jogava. Não tinha. RPG para lá. Quando tu fosse para lá, já tinha. Já, eu não levei, eu não conheci um grupo grande aqui. Eu fui me conhecer mais lá. Aí lá, foi nesse evento, tinha alguns olhados, a gente se encontrou um bando de gente perdida que já tinha jogado RPG aqui e ali, começou a jogar junto, começou a fazer um grupo. Tanto que a gente era o pessoal do RPG que estava na biblioteca, no Trapiche ou na Pokébola. Eram os três locais que tu encontrava o pessoal, que era a gente. Certo. Aí depois que eu vim embora em 2003, começou a aparecer mais gente, começou a ter outros eventos lá, e aí, inclusive na biblioteca, por exemplo, o Glauber Kahn, ele jogou num evento, a primeira vez que ele jogou foi com a galera, foi com a gente, num evento na biblioteca. Aí quando a gente veio para Belém, o Raga conhece o Glauber. Legal. Aí começaram a jogar lá, começou a ter evento, aí 2004, 2005, 2006 começou a ter evento de RPG, lá no SESI, no SESC, começou a ter também. Só que tu já não estava mais lá. Já estava jogando aqui, já estava aqui em Belém. Entendi. Gessele, tu tens alguma pergunta para o nosso convidado especial sobre isso, Rodrigo? Rapidinho. Só para registrar, eu consegui pegar o Sabá lançado em português, ele foi lançado em 98. Nossa, olha só aí esse Sabá. Olha, eu tenho que falar uma coisa de Macapá, uma coisa em defesa de Macapá, por incrível que pareça. A gente tinha uma livraria lá muito boa, que era a Nobel, e chegavam vários livros de RPG lá. Tudo de Desmundo das Trevas, a D&D, material da Devir, Castelo Falkenstein, Cyberpunk, Shadowrun. O que saía naquela época? Os livros de 3DT, da Diamond, chegava tudo lá, gente. GURPS. Eu só queria de GURPS por causa disso, gente. Eu jogava GURPS. Meus amigos, cara, quando saiu Vampiros do Oriente, o pessoal comprou, a gente jogou lá. Então, é um dos meus cenários preferidos. O pessoal não gosta, eu sei. Tem gente que não gosta, mas é um dos meus cenários preferidos de Mundo das Trevas. Então vamos girar a roda do boteco. Rodrigo, Gessele, vocês têm alguma pergunta para o nosso convidado especial? Gessele? Eu tava lendo aqui o comentário do Lailson, que ele falando que em Ananindeu a galera comprava livro coletivamente, né, com patrocínio, e que o perfil da galera era menos abastado, assim. Eu percebo muito isso, porque eu falo pro Diego que quando eu vejo alguém com livro eu falo que é burguês, porque é verdade, gente. É verdade, porque eu conheci RPG em Xerox e eu acho que eu adquiri meu primeiro livro. Eu não adquiri, eu ganhei. Então, meu primeiro livro não foi eu comprei, eu ganhei. E aí a questão desse acesso, né? Primeiro que quando eu comecei a jogar não tinha livro, não tinha livraria que vendesse, né? Não tinha nada perto de mim que vendesse, então meu acesso foi com PDF e Xerox. E a gente imagina que, por exemplo, quanto mais jovem, mais fácil o acesso. Assim, a impressão que eu tenho, assim, com vocês contando, é que o acesso ao RPG, assim, ficou muito pior, né? Em questão de físico. Então, eu consegui com PDF e Xerox. Foi assim. Sim. Olha, eu falo por experiência minha. Desculpa já ser cortando. Quando eu vim morar em Belém, eu tive mais dificuldade de conseguir livros aqui do que em Macapá. O que houve que aconteceu, Rodrigo, na tua opinião? A partir de que ano houve um decaimento das revistas e livrarias? Em que ano tu te lembra que isso aconteceu e quando foi que se agravou? Início dos anos 2000. Início dos anos 2000 as lojas já tinham praticamente todas fechadas, aí não tinha mais referência de venda. Tu só irias encontrar os livros, por exemplo, tinha uma loja, uma revistaria no Castanheira, no Shopping Castanheira, que tu encontrava alguma coisa, mas era alguma coisa, bem aleatório, não tinha uma linha certa de lançamento.
Então foi determinante essa queda no RPG aqui em Belém, o fim das lojas. Foi o período mais fraco de participação de RPGistas, foi os anos 2000, principalmente segunda metade no começo. Dos anos 2000, né? Acho que segunda metade, 2005. Exatamente. Também, né? Aí é nesse ponto que eu gosto de citar o nome do Bruno Chuva. Ele foi o responsável por manter a chama acesa nesse período, viu? Ele tem um mérito todo dele nesse período. GAD da RPG em 2007, 2008, né? É isso. 2 anos agora, que ele fez. Nos contem por quê? Como é que se deveu a isso? O que foi que aconteceu? Porque na década de 90 nós tínhamos muitas lojas, né? Pelo que o Rodrigo nos contou, tínhamos algumas aí que já tinham um número significativo. O que foi que aconteceu com elas ao longo do tempo? Foi a era digital mesmo que acabou ou não foi somente isso? Olha, aí eu vou só chutar, eu não tenho nenhuma informação que possa basear o que eu vou falar agora. Mas o RPG, a venda do RPG, não era um retorno muito satisfatório. Só para vocês terem uma ideia, o que mantinha, por exemplo, a Gibi e companhia no final da existência dela era a venda de Magic. Porque a venda de Magic dava muito mais retorno financeiro do que a venda de livro de RPG. E aí, eventualmente, eles começaram... Oi? Incluindo os gibis também. Não tinha uma venda muito nem gibi vendia tanto quanto o Magic vendia. Porque Magic Card Game é o que sustenta as lojas até hoje, né? Era loucura. Eu via os moleques entrar acompanhado de pai e eles compravam, não era 1, 2, 3 boosters, eles compravam uma caixa inteira de booster. E era uma grana pesada. Então, era isso que era o que mantinha de verdade as lojas especializadas. Posso soltar um balde aqui? A Jacelle falou que livro era coisa de burguês. Para mim, era Magic. Porque o que tu comprava para tu montar um baralho de Magic, tu gastava o que tu compraria de 3, 4 livros de RPG, velho. Ou mais, se duvidar. Ou mais. E gastava. Muito. Porque a compra do Magic era meio que uma roleta russa, tu não sabia o que vinha no booster. Aí se não te satisfazia, ia lá, comprava outro, até sair o que tu queria. Certo. Então tá bom. Vamos avançar aí um pouquinho no histórico. E aí eu vou fazer uma pergunta para o nosso convidado especial. Alan, o tempo que você estava lá em Macapá, você disse que de lá de Macapá vocês escutavam notícias sobre os RPGs e os grupos e, enfim, as atividades que rolavam aqui em Belém. Qual foi a notícia que você recebeu em Macapá, que você lembra que foi a que mais te chamou a atenção sobre o movimento de RPG aqui em Belém? Foi que tinha... Eu vim pra... Eu acho que... Qual era o nome daquela loja de quadrinhos RPG que ficava na Quintino Haga com a José Malcher? Quintino com a José Malcher. Era Gibi Companhia. Eu vim pra cá, eu acho que foi em janeiro de 2001. Conheci uma galera do By Night aqui. Eu não vou lembrar o nome. Falei com um rapaz que trabalhava lá. Aí eu falei que era de Macapá, a gente estava interessado. Aí falou, olha, você não quer montar um By Night lá? Aí quando começaram a falar do By Night daqui, eu fiquei surpreso. Aí eu cheguei lá em Macapá, falei com o pessoal, disse, a gente tem um By Night lá gigante. Os caras querem montar. Porque é difícil você... Eu acho que a geração mais nova não entende como era o acesso à informação. Nos anos 90 você não dormiu antes das redes sociais. Gente, odeio dizer, eu não sei se aqui em Belém era assim, Raga. Mas lá em Macapá, a nossa maior fonte de informação era a Dragão Brasil. Não chegávamos a só limitar a Dragão Brasil. Como as lojas daqui tinham uma relação boa com a Devir, tudo que da Devir chegava pra gente. Não, os livros chegavam na Nobel lá. Mas as informações não. A gente não tinha contato com, por exemplo, não tinha uma geração mais velha que a gente que jogou RPG em Macapá. Ah, tá, entendi. Tu digo, geração mais velha era 2, 3 anos, talvez. Uma pessoa de 2, 3 anos, 4 anos mais velha. A geração, é o que eu falei mais cedo antes de tu chegar. A primeira geração de RPGs de Belém foi a geração Xerox, que era aquela galera que conseguia uma cópia xerocada lá em São Paulo e trazia para Belém.
Pois é, a gente não teve, se teve geração Xerox Macapá, eu não sei, porque quando a gente conviveu lá, a gente não via o pessoal mais velho que joga. Quem era mais velho que morou lá era como o Daniel Pato, que era um pouco mais velho, e estava aqui em Belém, então a gente não tinha esse contato. Não teve uma galera. Olha, isso eu estou falando no final dos anos 90, isso em 2000 para 2001. Você não encontrava gente que jogou RPG em Macapá em 92, 93, 94. Diferente Eu acho de que Belém você. tinha. Diferente Você de Belém encontra. Pois é, gente que jogou em 91, 90 ou até antes nos anos 80, sabe? Então a gente, pra gente que era lá, a gente via as histórias de Belém. Pô, Belém tem live, eles fazem evento, eles fazem by night, eles fazem live, cara. Aí vinha alguém que falava, pô, tem KR em Belém, tem lobisomem. A gente achava isso surreal. Porque a gente conseguia imaginar assim, 50 pessoas reunidas num evento. Pra gente isso era muito, cara. E o que ainda hoje essa é a verdade. Tu que na hora, assim, te imagina nesse momento, nessa situação que tu tá nos contando lá. Tu que estava escutando isso, tendo vindo de Belém. Tu não estava te perguntando assim, cara, eu saí na melhor hora de Belém, sei lá. Certeza disso. E até hoje eu digo que eu saí de Macapá quando o RPG melhorou pra caramba também. E eu cheguei aqui nessa época da decadência do RPG, digamos aqui, que o Bainet acabou, os grupos se isolaram, você tinha o Parque da Residência, mas você quase não tinha evento, as livrarias aqui não existiam mais. Eu vim pra cá na pior hora. Quando Macapá começou a se agendar melhor, eu vim pra cá. Ou seja, tu pulaste fora de Belém e de Macapá nas horas que estavam chegando na parte dourada da situação. Mas eu digo assim, eu vou puxar a sardinha pro Raga. Eu consegui pegar um tempo muito bom aqui, que o Raga levantou nas costas, que foi o início dos anos 10, um ano mais pra frente. Vamos chegar aí. Então, assim, fazendo o gancho agora, bora pro Rodrigo Hagabashi. Jessé, tu tens alguma observação? Não acredito que tu não tenha curiosidade de fazer uma pergunta dessa época. Só estou absorvendo por enquanto. Olha, eu vou dar um exemplo. A gente nunca eu fui ter live em Macapá já mais perto dos anos na metade dos anos 2000 pra cá, da década de 2000, porque eu sei que foi ter live lá. Eu vou contar um absurdo pra vocês. Conte, gente. Eu descobri esse ano, eu acho que numa das lives do Hagabashi, que era a live de vampiro. A gente fica aí. Pois, então vamos fazer o seguinte, explica pra nós essas próprias palavras que você entendeu de live. Que eu entendi, olha, eu não assisti nada, nunca olhei e falaram, vai lá no YouTube que tem. Pra mim, seria um jogo esforçado, com a galera com uma descrição, com uma atuação mais esforçada, não sei, gravada. O gancho que eu queria pegar era exatamente esse aí que a Gisele, assim, deve ser a dúvida ainda de muitos, ou então tu vai unir com a parte histórica do que aconteceu aqui em Belém. Quando foi, em que ano foi que os grupos em Belém, do mundo das trevas, começaram a se massificar a tal ponto que começaram a ter grandes atividades em torno disso? Conte-nos aí e aproveite para nos explicar o que é uma live de RPG. Isso é pra mim, é? Aham. Tá. Eu que não eu não tava aqui. Vamos lá. Os grupos maciços, como o Belém by Night, já foram surgir em 95 para 96. Eles surgiram no hype dessa explosão do Vampiro à Máscara e o RPG em si, né? Respondendo já aqui ao Glailson, que ele perguntou como começou o Belém by Night, foi em função desse hype, né? Todo mundo vidrado com o jogo, todo mundo jogando. A curtição era tanta que extrapolou os ambientes particulares das mesas. A galera se encontrava nas lojas e dizia, bora fazer uma coisa maior, bora fazer uma coisa maior. Até que a primeira tentativa de um live action não foi do Belém by Night,
foi feita pela Gibi Companhia nos corredores da galeria que ela existia. Eles conseguiram com o administrador da galeria a chave, né? Aí fecharam lá na frente e deixaram os jogadores interpretando seus personagens no corredor de acesso da galeria. Foi o primeiro live action de Vampiro à Máscara daqui. E foi exatamente no ano de 1995. Já era a Gibi Companhia na Braja Guiar, porque eles conseguiram uma loja na Braja Guiar dentro de uma galeria. E a loja pegou o espaço lá do fundo, ficou lá no fundão. E então, como eu relatei... Eu acho que até hoje essa galeria existe, se eu não me engano. Ainda existe. A galeria entre Benjamin e Rui Barbosa, né? Isso. Entre Benjamin e Rui Barbosa, né? Isso. Isso, exatamente. Que por acaso... Caramba, eles conseguiram aquele corredor todinho. E por acaso esse live action ficou marcado por causa de uma jogadora tremé em que... Ai, caramba, só de lembrar da vontade de rir. Conte, calma. Gente, pra quem não sabe, eu vou entregar logo. O Haga, ele é um vampiro, ele tá quebrando a máscara aqui, porque o Haga já tava lá em 95 com barba feita. Ele tem essa mesma cara desde 95, gente. O Haga é um vampiro. Sim, a jogadora tremé, ela... Meu Deus do céu, só de lembrar da vontade de rir. Ela, no meio de uma reunião, uma crise entre os personagens dela, ela tirou do sutiã uma bazuca. Imitou anime imitou. Tem anime que imitou RPG Brasil. Imitou Belém by Night, né? Gente, você não tem noção. Pensa todo mundo interpretando vividamente os personagens. Aí ficou um silêncio monumental. Nem os narradores conseguiram reagir a tempo. Eu tiro a bazuca do meu sentido. Meu Deus do céu. Que isso, mano. Cara, eu posso fazer duas perguntas, Raga? Pergunte. Não tem ideia de quantas pessoas tinham e qual era a faixa etária dessa galera? Porque devia ser... Era mais ou menos 30 pessoas na faixa etária de 17 para 18 anos. Gente, adolescente só faz merda, vai. Vamos ser sinceros. Ai, meu Deus do céu. Foi memorável. E aí, como é que foi que isso se avançou? Por exemplo, essa experiência que ocorreu aí, ela se repetiu mais vezes? Como foi que ela cresceu e progrediu? O da Gibi Companhia foi a primeira e a única, nunca mais aconteceu. Mas o clima foi tão positivo, mesmo tirando essa questão da bazuca, do sutiã, mas foi tão positivo que ficou o gosto de quero mais. Aí foi quando alguns jogadores mais ativos se juntaram e construíram o Belém by Night. Vou citar aqui os nomes. O Diego Clautal, o Fábio Correia, ai meu Deus, tá fugindo do nome. Tinha o... Edmir? Hã? Não, o Edmir já é posterior. O Edmir já é posterior. Teve o Nelson, que participou em uma certa parte. O Ângelo também. Teve o... Que era um grupo grande. Se eu estiver esquecendo o nome, me perdoe. Mas eles se juntaram, eles fizeram uma força-tarefa. Não foi uma criação individual. Foi uma criação coletiva. E eles conseguiram, a muito custo, convencer a organização nacional a autorizar a história que eles construíram, porque eles estavam pedindo um Bruhá de 7ª geração ancião, e eles não queriam liberar um personagem ancião para Belém. E aí eles tiveram que batalhar bastante para conseguir o personagem e conseguiram. Foi isso, por carta? Oi? Por carta, por e-mail? Por e-mail, tudo por e-mail. Tudo por e-mail. Eu já tinha e-mail nessa época, né, gente? Velho, mas a gente é velho, mas não tanto, né? Pré-histórico. Pois é, internet já tinha, não tinha rede social, nem celular. A Gessélia, eu vou usar ela como contraste jovem aqui do nosso pioneirismo.
porque a Gisele é a nossa convidada de 18 anos, né? Daqui do Boteco. Então, ela vai nos contar assim. Gisele, você conseguiu o livro de Vampiro à Máscara, assim, no caso a cópia, você conseguiu difundir, digamos, entre os seus colegas da faculdade, você até compartilhou que naquela época você talvez pudesse ser alguma espécie de chateamento entre seus colegas, porque você estava muito animado. Eu acredito que nessa época você deve ter conseguido. E a minha pergunta para você é: quando foi que tu começou a conhecer mais grupos de RPGistas do mundo das trevas, e aí tu começou a ver que era muito maior do que tu imaginava, em termos de pessoas? De onde foi isso? Olha, eu comecei a jogar em Santarém, falei pra vocês, né? E aí, quando eu joguei muitos anos lá, primeiro com esse grupo. Esse grupo isso, em 2011. Aí eles me apresentaram D&D, eu comecei a jogar D&D na edição 3.5. E aí eu fui conhecendo outros títulos, mas assim, eu permaneci jogando com esse grupo mesmo, D&D e Vampiro. Eu acho que cheguei a jogar alguma de lobisomem, mas acho que foi esses dois. E aí, depois de um tempo, essa galera começou a se formar, né? A gente começou a fazer outras coisas, pesquisa, TCC, aí no meu caso veio o AB. A gente acabou se afastando, né, nessa parte da formatura. Mas eu fiquei sabendo que as meninas que começaram comigo, inclusive uma delas é minha melhor amiga, né? E ela continuou, ela fez um grupo só de mulheres lá em Santarém, e elas saíam para jogar à noite, assim, tem essa questão, né, de mulher, que a galera queria muito jogar, assim, Mundo das Trevas à noite, na casa de alguém, e a gente não confiava, então elas formaram esse grupo de meninas e iam jogar, assim, na praça da cidade. E eu Quantas acabei me meninas afastando. Oi? Quantas meninas eram? Acho que mais 5 ou 6 desse grupo que eu conhecia, né? Já é um bom número. Legal. E aí teve, assim, tinha um outro grupo que eles... com que eu conheci Vampira mesmo, né? Que foi com... O Raga até entrevistou ele, o Gustavo Eguchi. Ele tinha outro grupo com Madan, que era conhecido como um dos melhores narradores de Vampiro, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer. De Santarém. É de Santarém, o irmão dele. E aí depois disso me afastei. E quando eu, assim, eu era tão apaixonada por Vampiro e por, assim, eu não conhecia os outros títulos de Mundo das Trevas, tanto que quando eu conheci Chandler, pra mim acabou o mundo, né? Mas eu ficava assim muito com Vampiro. E aí eu tava pensando se ia fazer mestrado em algum lugar, se ia me mudar. E eu não pesquisava custo de vida, eu pesquisava como era a situação do RPG na cidade primeiro. Nossa! Eu entrava no grupo, por exemplo, eu vou me mudar para... Na época eu estava pensando em mudar para Porto Alegre. Eu perguntei, quem joga RPG em Porto Alegre? Aí eu conversei com uma galera, conheci a galera antes de me mudar. Quando eu me mudasse, eu ia jogar com eles, entendeu? E, assim, era o nível que era a minha cabeça no RPG. E assim, quando eu decidi que eu vinha para Belém, ia fazer outras coisas, né? Tinha outros planos. A primeira coisa que eu pesquisei foi isso. Como é que... Quem é que joga aqui em Belém? Quem é esse grupo? Aí eu vim pra cá em 2016. Assim que eu me formei, eu conheci uma galera aqui em Belém. Inclusive, eu conheci meu namorado nessa época, né? Primeira mesa de RPG aqui em Belém. E aí eu sei que comecei a jogar com essa galera de vampiro, e depois a gente se separou. E aí um dos que estava ali no meio, o Fernando, ele me apresentou o lobisomem. E eu comecei a jogar lobisomem com ele. Eu joguei Metamorfose do Oriente com ele, né? Que foi uma coisa que eu gosto muito, é muito difícil alguém narrar. E com isso, eu comecei assim a conhecer, acho que eu conheci o Raga também numa época dessa, mas assim, eu não conheci ele pessoalmente, mas eu conheci os trabalhos que ele fazia, comecei a ir nos eventos também. E também, nessa época, eu comecei a expandir mais, porque eu comecei a entrar muito na internet. E eu nunca tinha jogado assim online, eu tenho um pouquinho de preconceito, mas hoje em dia é a única coisa que dá pra jogar. E eu conheci muita gente por conta disso. Então, hoje em dia eu jogo com pessoas assim. Tenho uma das minhas jogadoras, ela mora na Holanda, então a gente sempre calcula com os horários para ela jogar. Aí outros moram no Sul, e aí a gente consegue experimentar muitos jogos juntos assim. E assim eu conheci muita gente de várias partes do Brasil.
E eu acho assim que abriu muita porta para mim foi realmente a questão de conhecer a galera que joga Vampiro aqui, conhecer o Raga e começar a fazer lives com ele, assim, já falando bem recente, né, pra cá. Mas eu comecei a conhecer a galera de São Paulo, primeiro conhecendo a galera aqui de Belém que jogava, porque a primeira impressão quando tu joga na Cidade de Mundo das Trevas é que é um universo gigante, mas depois eu comecei a pensar que é muito pequeno, porque todo mundo se conhece. E é muito difícil não conhecer alguém, né? Então, essa pessoa Foi que tu esse conhece... tempo que você conhecia, era uma coisa realmente grande, né? Com a internet aproximou as pessoas, né? Dá muito essa impressão hoje, assim, porque eu acho muito engraçado que de vez em quando alguém me fala, tu é a Gessélia, né? E eu não sei nem quem é a pessoa. E aí eu descobri que porque vi um vídeo que alguém falou de outro vídeo, assim, e é muito interessante isso. E a maneira como a pessoa fala, sabe, assim, meio que te conhece pessoalmente porque tava vendo a live. Eu acho muito legal isso. E essa questão de quando eu percebi foi realmente quando eu entrei na internet e vi os grupos, comecei a pesquisar cidades para morar e eu vi os grupos de Mundo das Trevas. Então eu percebi que realmente tinha muita gente que gostava e existiam pessoas que não iam me considerar chata por falar só disso na vida. Então, José, para de forma compacta. Lá em Santarém, não tive contato com um grupo massificado de RPG. Não chegasse a participar de grandes ações que envolvessem uma grande quantidade de gente. Eventos em si, não cheguei a participar. O que tinha em Santarém, que eu me metia muito também, eu fazia parte de projetos, de eventos de anime, e acaba que o peso da fama. Lá, isso falando, você acostuma com o peso da fama. Assim, eu ia muito para eventos assim, nerd, sabe? Quando tu coloca um tema e acaba que joga um RPG ali no meio. E aí eu também fazia. A gente criou um evento lá em Santarém chamado Moconime. Nossa, me apaixonou esse evento. Deu muito dor de cabeça, mas muito legal. E aí lá eu ensinava a galera a desenhar, alguns traços de anime. E assim, era esse tipo de evento que tinha lá. Era um evento focado ou para questão de animação, mangá, ou nerd, em que tem o pessoal do RPG ali que meio que gosta de tudo, sabe? Mas assim, sempre, mas os eventos são assim, né? Há muitos anos, né? Que o RPG é inserido em eventos de nerds em geral, né, Alan? Isso. Não tem evento de RPG. É muito difícil ter evento de RPG. Sério. Em Santarém não teve. Não teve como aqui em Belém teve. Olha, eu não sei se teve, eu não fiquei sabendo, mas assim, pra mim eu acho que não teve. Na época que eu morava lá não teve nenhum assim. Provavelmente eu iria se tivesse. Tudo bem, então, Rodrigo, faltou para nos explicar o que é um live action. Tá, vamos lá. Live action, galera, é o jogo de RPG jogado como se fosse um teatro. As pessoas ficam quase que 100% representando o personagem. Claro que há os momentos de não atuação, que é o que a gente chama de off. O jogador faz um sinal, geralmente é assim, né? Ou assim, é um sinal visual para todo mundo em volta que você está realizando uma ação que não é do personagem, é do jogador. Mas tirando isso, para todo mundo em volta, o que está ali presente é o teu personagem, não é você. Então é um jogo praticamente teatral. Você está lá representando em voz e em carne o teu personagem. É basicamente isso, um live action. Pelo menos o que eu testemunhei como Vampiro à Máscara. Já há outros casos, que tem os casos mais assim, mais high level, que é dos países nórdicos, que eles meio que respiram o personagem. Até combates eles simulam, mas dentro da nossa realidade um pouco mais local é uma representação teatral. E respondendo o por aqui, eu prefiro live action. Por quê? Porque recentemente eu me descobri muito mais fã de uma representação do que rolar dado. Saudade dos lives, né, Raga? Do Belém das Trevas. Não, o Belém das Trevas está rolando, só que tudo virtual. Não, do projeto tá.
Saudade dos lives. Não, muita saudade. Que a gente permite aflorar essa representação de personagens. Bora fazer live de Change, gente. Bora, eu topo. A gente fez um. Eu topo. A gente fez um Belém das Trevas do novo fazer uma mapa Pinguari, do Crônica, que tinha tinha Changeling, tinha tudo contra a criatura do Novo Mundo. E um bando de mortal perdido por lá, que era a mesa que eu tava. Oh, que saudade desse dia. Oh, bacana. Rodrigo, então, de Chile eu vou voltar para o Alan. Passando o 96, uma galera começou a desenvolver o By Night em Belém. Como isso se fez até o final da década de 90? Conta para nós aí. Isso fez com que... como foi que essa galera massificada de RPGista foi progredindo com esses eventos tipo By Night e outros que surgiram até o final da década de 90, ao ponto do Alan escutar notícias lá em Macapá? Como eu disse, foi uma febre. O Vampiro à Máscara foi uma febre. Verdade seja dita, principalmente em Belém. Detalhe, tem que fazer isso registro. O número de jogadores fãs de Vampiro à Máscara e Mundo das Trevas na região metropolitana de Belém é um ponto fora da curva no Brasil em relação à população da região. Eu acho que, tirando São Paulo e Rio de Janeiro, que são os grandes eixos, dificilmente tu vai encontrar outras capitais com tanto fã quanto Belém tem. É assustador. Tu fala com algum jogador de RPGistas que tenha jogado nesse período, ele vai dizer que um dos preferidos dele é Vampiro à Máscara ou Lobisomem. É de assustar. Eu posso fazer um complemento nessa fala do Hagabat, que existem pessoas hoje que eu conheço que hoje não jogam mais tanto RPG e até estão fora do nicho de RPG, mas que estão aí, né, fazendo a roda de Belém girar, sejam comerciantes, advogados, médicos e até enfermeiros, que numa conversa informal eu acabei descobrindo que jogaram RPG na década de 90 e que, por sinal, esse RPG foi vampiro, foi lobisomem, alguma coisa assim, ou Mundo das Trevas, e aí a gente acaba descobrindo pessoas aí que são ou que foram RPGistas que a gente nem imagina que tenham sido, né? Isso é importante dizer mesmo. E jogou Mundo das Trevas, eu tenho vários amigos assim. Deixa eu até fazer um registro. Eu lembro bem que esse período de 94 até 98 foi o auge do Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse. A gente respirava isso nessa época. E a versão de D&D que havia era o AD&D. Não que o AD&D fosse ruim, tá longe de ser isso. Mas ele foi superado, pelo menos a nível nacional, ele foi superado pelo Mundo das Trevas. E aí, é bacana que o momento que o Mundo das Trevas começa a perder essa força é quando surgiu a edição 3.5 do D&D. 3.0, depois com o 3.5, que por acaso coincidiu com o primeiro filme de Senhor dos Anéis. Foi assim meio que casou. Terceira edição Senhor dos Anéis. Aí, meu irmão, não teve pra mais ninguém. Foi D&D até dizer chega. Eu ainda faço um parênteses também, que foi em duas épocas. Foi o declínio do GURPS, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que até a GURPS era muito famoso até o final dos anos 90, nos anos 2000. Tô errado, Raga? Não, tá certinho. Apesar de tudo, o pessoal jogava muito GURPS. Aí o D&D veio suprindo e... eu perdi a terceira, gente, foi mal. Era outra... dia cansativo. Era o GURPS e o próprio fim do Mundo das Trevas em 2004, da White Wolf, né? Que foi um tiro eu até hoje eu acho que foi um tiro de 12 com a boca fechada, aqui. Quem lê o Preacher, o quadrinho, tem ideia do que faz isso. Em vez de abrir a boca e colocar a arma pra se matar, colocou aqui e atirou. Um queixo, né? Sim. Mas aí, veio 97, 98, começou a ter os grandes grupos de RPGistas. Conta pra nós aí, Raga, que muita gente quer saber. Como foi essa progressão? Fala aí a sua. Projeção do crescimento?
Isso, quando eu digo começou assim, os grupos foram surgindo, começou a ter ali by nights, começou a ter, sabe? Eu quero que você só faça um apanhado geral até o ano 2000. Tá, como eu disse, iniciou com os grupos, que o costume da época de 94 a 95 eram os grupos isolados. Mas, como eu disse, as lojas foram responsáveis por criar um ambiente social entre os fãs, que a partir dessa aglomeração social foram surgindo movimentos. O By Night é um deles. Houveram inclusive até encontros de RPG, exclusivamente de RPG. Então, graças às lojas, esse crescimento bem forte até o final da década de 90 propiciou várias atividades que nós vivenciamos. E aí ela é interessante que o início e o fim dessa época foi pela abertura e fechamento das lojas. Legal. E aí eu ouvi dizer que nós tivemos, além do By Night, nós tivemos outros projetos à parte, né? Tivemos. Nós temos LAP, e aí saiu de Belém, foi para Ananindeua, inclusive temos pessoas aí, inclusive no chat, como o Graísso, por exemplo, que participou, né? Eu acho, de Ananindeua, não. Eu ouvi dizer que teve projetos de live action em Ananindeua, aqui no meu município, e aí teve outros projetos aqui em Belém. Agora, sim, como foi que esses grupos acabaram? Como foi que a partir dos anos 2000, como houve esse declínio? Sabe? Teve a criação, teve muita gente, e aí, o que foi que desempolgou nessas palavras? Duas coisas. A primeira, eu já falei bastante, que foi a questão das lojas, que era o suporte físico para que houvesse esse movimento. Mas o segundo a grande maioria de nós tínhamos 17, 18, 19 anos de idade. Com o tempo avançando, as responsabilidades da vida adulta demandavam um pouco mais de tempo da gente. Então, muita gente foi deixando de jogar em função de estudo, de trabalho, de responsabilidades com família. Então, isso também ajudou muito para uma queda de jogadores ativos. Entendi. Alan, e lá? Parece que em Macapá a coisa estava começando a engatinhar, né? Enquanto em 2000 estava vendo o declínio em Belém, em Macapá estava começando o RPG lá de maneira mais forte. Não é que estava começando, mas tinha uns grupos. Foi assim, os primeiros eventos começaram em 2000, como mas até hoje ainda, eventos de quadrinho, evento público, arruma um espaço para RPG. Hoje é mangá, vamos ser sérios. Quem organiza bastante evento de cultura pop é o pessoal do mangá, é o anime mangá. E isso eu acho impressionante como eles conseguem em todo o Brasil. Um engajamento que você não vê em outros lugares, uma união da mesma maneira. Então, você começou lá nos anos 2000, você tinha a Nobel, a gente tinha todo esse material da Devir, a gente tinha o material da Diamond, da 3D, da Trama, chegava em peso lá, da Brasil jogava na banca. Então a gente começou a ter, a biblioteca teve um evento que a gente chamava carinhosamente de Vadioteca, no final dos anos 2000, que era, alguém botou uma sala de quadrinho lá, começou lá para RPG, a gente começava a jogar na biblioteca, depois começou a jogar no espaço público, tem um livro tal para vender ali, fulano joga, bora lá, cara de fulano. Aí começou a se formar grupinho. E com os anos foram tendo outros pequenos eventos na biblioteca e a gente inseria RPG lá. Aí o que foi acontecendo? Tinha o pessoal jogando aqui, outro ali, e culminou o que o Raga falou também. Uma galera foi ficando mais velha, entre 15 e 19 anos. Aí com 19 você já está faculdade, trabalho, alguns casados com filho, né? Vamos ser sinceros. Sempre tem muita gente que passou por isso cedo. Então, o cara começa a largar. O que é que acontece? Foi o que aconteceu lá. A gente começou a abrir um terreno de começar o pessoal jogar RPG e começou a vir uma galera, uma outra geração que eram 3, 4 anos mais novas, que quando esse pessoal começou a entrar na faculdade, começou a se mudar, que foi meu caso, o narrador do meu grupo, metade do grupo, em 2002, 2003, de 2002 a 2005 começou a vir para Belém, outros estados. E aí, esse pessoal que começou a conhecer com a gente mais novo, começou a fazer evento lá, e a galera da antiga, que ainda estava no meio, começou a ficar lá. Então começou a ter loja lá,
loja de quadrinho RPG, começou a ter espaço para jogar RPG. Isso eu já estava aqui em Belém, mas isso eu já estou falando de 2005 em diante. Só que quando aqui estava caindo, digamos assim, a gente estava se estruturando lá, a gente estava... Como é aquela frase de gente velha da internet? Quando eu cheguei aqui, isso tudo era mato. Então, quando eu cheguei lá, tinha trilha. Já tinha umas trilhas, né? Tinha uma trilha. A gente foi capinando o que o pessoal deixou aberto. Tinha mais alguém numa trilha ali, a gente foi capinando. Na hora essas trilhas foram se encontrando, abrindo terreno para o pessoal construir. Tanto que lá, até hoje, eu digo que é mais fácil você jogar RPG em Macapá do que Belém. É mesmo? Eu digo que é mais fácil, mas a minha percepção, eu não moro lá há muitos anos, mas eu tenho essa percepção de que é mais fácil achar RPGista lá, porque tem muito mais, por exemplo, Macapá tem muito mais lojas de cultura pop do que Belém. Pois. Então você tem loja com o pessoal jogando card game, e às vezes alguém pode abrir uma mesinha num shoppingzinho e tem um espaço para você jogar RPG lá. Tu vai encontrar alguém que joga, tu vai encontrar, como a cidade é menor, tu vai encontrar, é mais fácil. Então, resgatando palavras tuas há pouco tempo atrás, aqui na nosso boteco, tu falaste que tu vieste para Belém em 2003, a coisa já estava começando... Final de 2003. Já, não tinha mais by night aqui. Mas lá em Macapá, a coisa já estava andando pro auge. Pro auge, que foi meio que o nosso declínio aqui, de 2005 a 2010, que... Tirando o que o Raga falou, o Bruno fez aqueles 2 dias dele no RPG, o pessoal estava muito espalhado. Lá foi quando começou a ter evento no Sesc, lá começou a ter eventos de RPG. Entendi. E assim, lá, quando tu vieste para cá, então o responsável por tudo isso lá foi a segunda geração desse grande boom. Quando eu digo responsável, eu acho que é a segunda geração. Eu digo assim, eu e uma outra galerinha, nós éramos o final da primeira geração. Tinha um pessoal mais antigo, aí ficou. Aí, quando a gente saiu, o pessoal da nossa geração continuou lá e o pessoal mais novo deu para frente. Começou a dar para frente. Legal. E, inclusive, vieram para Belém alguns e começou a ser intercâmbio. Teve gente daqui que voltou para morar em Macapá e incentivou lá. O Daniel Pato foi um dos que saiu daqui, foi morar lá e começou a jogar lá também. Teve outras pessoas também que jogavam, tinham saído para estudar fora, quando acabou a faculdade, alguns voltaram, foram morar em Macapá e não perderam o hábito da RPG. Entendi. Gessele, ano de 2021, nós estamos dentro da terceira década, né, desse século. Para ti, a década passada foi a década do descobrimento do RPG, porque foi em 2011, né, que é o primeiro ano da segunda década, digamos assim. Essa década que se passou para ti, que foi a descoberta do RPG, foi também a década de você solidificar o RPG na tua vida, no sentido de que isso vai ser teu lazer até teus últimos anos finais? O que é que tu traz da década passada do RPG para essa nova década? Como é a Gessele agora da Gessele anterior? Olha, eu acho que muito aquilo que eu falo, sabe, é como se eu já esperasse RPG há muito tempo e não sabia o que era. Essa foi a minha reação quando eu conheci, assim, por gostar de escrever, contar histórias. E realmente, é meu hobby, assim, o principal hoje em dia. Infelizmente, não tenho tanto tempo como eu tinha naquela época, eu não sabia que eu tinha. Então, hoje em dia, eu fico brigando para ter esse tempo com RPG, e hoje em dia eu tenho uma vontade, assim, que surgiu muito com a influência do Glailson, que é produzir, e eu quero muito... E é muito difícil ter essas duas coisas ainda jogar, sabe? E ainda fazer as lives aqui. É complicado. Mas, assim, uma experiência que eu tive que se assemelhou muito... Duas experiências, não, que se assemelhou muito com aquela experiência de conhecer RPG, foi a primeira... Foi no evento que teve Anime Geek, eu acho que foi esse o evento que teve. 2017? Não, foi 2019. Foi o último ano que teve um evento de... 2019. Foi. E aí, acho que eu mestrei D&D para uma mesa que só tinha novato.
E foi muito interessante, porque quando eu narrava as coisas, eles, tipo, se olhavam, cara, como a gente não conhecia isso? Eles tinham 17 anos, a minha idade quando eu conheci. E como a gente não conhecia, eles imitavam, sabe? E eu mostrava, assim, a cena, e tu via aquele brilho nos olhos, sabe? Que eu falei, nossa, que legal apresentar e ter a oportunidade de ver, sabe? A pessoa tendo a experiência do RPG. E era um grupo, assim, de adolescentes, sabe? E a outra experiência que eu tive, e acho que é isso que eu quero muito, assim, pra frente, é apresentar para outras pessoas. E eu apresentei pro meu sobrinho, né? Quando eu falei, quando eu completasse 17 anos, eu ia apresentar para ele no estilo que eu quisesse, né? Assim, não, a coisa tinha que estudar para mestrar para criança. E aí eu sempre falo que para criança é uma experiência absurdamente diferente que para adulto, porque a criança, tu não precisa de muito, ela já tá no mundo. Tu começa a, sei lá, criar qualquer cenário, tu tá em Forgotten Realms, não precisa colocar o som, não precisa colocar a imagem. Quando tu fala algum elemento do cenário, a criança já saiu dali. A mente dela já tá em Forgotten Realms, sabe? E essa experiência foi muito legal de ter. E, assim, é uma coisa que eu quero muito, é passar essa experiência para as pessoas, fazer com que elas conheçam RPG. Assim, para mim, quanto mais cedo, porque mais cedo normalmente tem mais tempo para fazer alguma coisa. E aí, e solidificando esse hobby, porque para mim, eu sempre conto nas lives do Raga que foi o que diferenciou a menina que começou no direito e a menina que eu sou hoje. Então, quantas pessoas, talvez o RPG ajude, né? Não só na questão de poder se comunicar, como o amor pela leitura, que foi algo que mudou muito conhecendo RPG. Legal. Aproveitando esse gancho da Gisele, para finalizar, Rodrigo e Alan, nessa ordem. Rodrigo, o que você deseja para o RPG nessa nova década, né, que se inicia com esse ano, de 2021 para frente? Qual é a diferença maior do Rodrigo do passado para o Rodrigo de hoje? E o que você deseja para essa nova década em relação ao RPG? O Rodrigo do passado era uma figura mais empolgada do que realmente conhecia o RPG. Para hoje, já é um que conhece mais, mas não tão empolgado. Mas não sei se eu posso dizer que eu não tô tão empolgado. Tô aqui com canal, tô com rádio. Imagina se eu tivesse. Raga, tu toda semana tem 2 notificações tuas. Imagina se eu não te vejo assim desde a época da Saraiva, cara. Imagina se tivesse. Não, e detalhe, eu tô agora com uma rádio, viu, Alan? Rádio RPG Pará. A sua rádio do Acerto Crítico Sonoro Matinal. Mande o link aí, mano. Vou Tem que mandar mandar o pra link, ti. então. Vou mandar pra ti. Realmente é equivocado eu dizer que eu não tô tão empolgado. Eu ainda continuo empolgado. Mas enfim, eu acho que a diferença é o conhecimento, que eu acumulei mais conhecimento para hoje. E o que eu desejo para as próximas gerações eu espero que vocês conheçam o RPG presencial que nós conhecemos e que quem está começando agora ainda não conheceu por causa da pandemia. Então eu desejo que possamos nos reunir novamente para jogarmos juntos presencialmente. Por isso, vão se vacinar, por favor. Vacina. Pois é, gente. Vacine-se máscara e mantenha o distanciamento social. Alan, o que era o Alan do passado para o Alan de hoje e o que o Alan deseja a respeito do RPG para essa terceira década desse século? Olha, boa pergunta. Eu acho que eu tenho que fazer uma coisa engraçada. Eu comecei, o RPG me ajudou a a maioria dos meus amigos eu conheci através do RPG, que eu mantenho amizade até hoje. Sabe, são 21 anos de amizade por causa do RPG. Então, é curioso isso. O RPG foi um marco na minha vida, sabe? Mudou muita coisa na minha percepção da minha vida e veio até hoje. Ele é uma parte importante da minha vida, é um hobby que eu sempre digo, algumas pessoas têm o seu futebol no fim de semana, o jogo de pôquer na terça, tá à noite. Não, cara, eu sempre quis ter o meu RPG. Sempre foi algo. Qual é o teu jogo no escape? Eu amo quadrinho, é minha grande paixão, mas o RPG tá um pouquinho próximo, na relação de vez em quando me reunir com os amigos e poder jogar. E é curioso isso. Se me permite fazer uma pergunta geral para vocês, se der tempo ainda? Pode fazer.
que foi o que o Raga falou aqui, das pessoas conhecerem o RPG presencial, a galera que está jogando como a gente conheceu. Eu queria saber se vocês acham, porque com a pandemia aconteceu uma coisa única na minha vida. Eu voltei a jogar RPG com uma regularidade que eu não jogava há 15 anos, que era jogar pelo menos uma vez por semana, de modo via virtual. Eu não conseguia isso desde 2005, 2006, por aí. E com a pandemia eu consegui. E eu fico achando assim, será que os grupos que se formaram pela internet não vão migrar para o físico novamente? Eu acho difícil, porque a conveniência e a praticidade que a gente pegou e a chance de ter jogadores, como a Jaceli falou, tem jogador na Holanda. No grupo que eu tô, tem gente de Porto Alegre a Macapá, sabe? Passando por Belém em vários lugares. E é muito mais prático hoje você jogar pelo computador ou celular. Será que a gente vai ter um boom, vai voltar a ter um espaço, uma adesão aos jogadores físicos, ou a galera vai se acomodar no virtual? Eu acho que, invariavelmente, só para fechar a questão, eu acho que esse período de pandemia, ele veio para agregar uma ferramenta que os RPGistas não conheciam e que agora nós conhecemos. Então, eu acho que é mais utilitário para o RPG. Eu acho, assim, que a gente vai viver a era do misto agora. O que é a era do misto? Não vai ser só uma coisa só. Nós vamos ter mesas, grandes mesas e grande participação de jogar RPG em modo online. E eu me arrisco a dizer que quando houver mesas presenciais, serão aqueles momentos especiais. Sabe aquele momento da mesa de RPG que tem a grande mesa, o grande capítulo, a grande sessão? Eu acho que, se for possível, claro, as pessoas elas irão querer se reunir. Eu tiro por mim, que eu estou participando da minha mesa de RPG online pela primeira vez na minha vida, desde dezembro do ano passado. E nós já queremos marcar um encontro presencial ano que vem. Ou seja, eu acho que as mesas online, elas são um convite para você conhecer novas pessoas. Invariavelmente, essas novas pessoas irão querer se encontrar presencialmente. E vai acabar rolando uma sessão especial, digamos, daquela mesa. O capítulo final, ou o capítulo inicial, ou alguma coisa assim, sabe? Ou vai haver uma regularidade, não tanto como na nossa época, na década de 90 e na década retrasada, de sessões presenciais, mas elas irão ver. Porque as pessoas, principalmente eu vou falar do brasileiro, né? O brasileiro gosta de contato, né? O brasileiro, ele começa pelo online, mas ele quer encontrar a pessoa. Ele não quer ficar só no online. Pelo menos essa é a cultura do nosso país. Fechou? Não tem a Jaceli não vai dar o relato dela? Vão falar. Eu pensei que vocês dois vão falar sobre isso. Eu já falei, gente. Eu esqueci, eu tava pensando uma coisa totalmente diferente aqui, eu esqueci. Tá. Tem a questão da pandemia que a gente foi obrigado, né, a não se ver. Então, eu acho que quando, assim, for liberado, eu acho que, assim, o mais próximo do normal possível, a galera vai querer sair, vai querer jogar fora, assim, porque a situação de prisão é muito estranha. É diferente, por exemplo, de um avanço que seria inerente, né, de tecnologia, de se conectar, que já estava acontecendo, só que a pandemia veio para encurtar isso de uma forma que nossa cabeça não estava preparada. Então, quando for liberada, a galera vai voltar para eventos como se não houvesse amanhã. Assim, essa é a minha cabeça. Todo o gato e o cachorro que dão preso. Olha, agora só respondendo mais uma coisa, que agora era o que eu esperava para o futuro, né? Eu espero novamente, tá mais difícil, mas eu ainda tenho o sonho de voltar a ver RPG em livrarias, de você olhar, eu sei que tá difícil, mas eu ainda tenho esse sonho utópico, e que eu consiga, isso eu acho que é uma coisa que vai ter. Os grandes eventos vão ser valorizados por causa disso, vão ter eventos regulares de novo, de RPG, de cultura pop, de anime, mangá, porque o pessoal tá com sede disso. Então eu espero que esses eventos acontecendo, eles possam servir de novo de embrião para outros grupos, para daqui a 20 anos, outras pessoas que têm a mesma idade que eu tenho hoje possam dizer, eu conheci meus amigos num evento de RPG. Eu torço muito, Raga, que aquela galera nova que jogava no Vai Ser Divertido,
que a gente levava lá estejam jogando até hoje, sabe? E eles possam, daqui a 10, 15 anos, 20, dizer que jogavam naqueles eventos que vai ser divertido, sabe? Lá que fazia no Ideal. Pô, ia ser legal escutar um relato desse. Eu ia sentir que todo o trabalho que nós tivemos valeu a pena. Pô, ali foi minha última participação com vocês de Forte RPG. Foi no Vai Ser Divertido e foi muito legal. Foi um período muito bacana. Jacely é a finalista? Você já compartilhou o que você deseja para essa década? Olha, eu vou ali junto com o Ricardo. Também quero que seja tão inclusivo como as pessoas, algumas alegam, né? Que as mulheres tomem conta do pedaço no cenário de RPG, que a gente consiga que o acesso ao material de RPG seja melhor. Acho que a gente está trabalhando muito com isso, mas a questão de trazer isso para a língua portuguesa, para mim, é muito importante. E que o RPG seja, assim, bem mais democrático do que é até hoje. Legal. É isso aí, galera. Gostaria de agradecer a presença de todos. Eu desejo tudo que os meus colegas disseram para o RPG. E para finalizar, eu gostaria de dizer que desejo a cada um deles que estão aqui compartilhando essa mesa do Boteco comigo e a cada um daqueles que estão nos assistindo e que assistirão, que fiquem tão empolgados ou mais como o Rodrigo Hagabashi, como o Alan, como eu, como a Jacely, como todas as pessoas que se empolgam quando começam a jogar RPG até o final de nossas vidas. Que seja o nosso hobby de nosso coração. Muito obrigado. Beleza. Antes de fechar, pessoal, avisando que o próximo tema do episódio 10 aqui do Boteco vai ser representação de personagens em Mundo das Trevas. E, Jacely, eu vou tentar, mas não tá certo, porque eu ainda vou te convidar. Quero ver se eu trago a Letícia Ebersol, que eu tenho certeza que ela tem muito para contribuir nesse tema. E caminhar pra gente. Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até o final e peço para que todos junto comigo digam até logo pra galera. Falou, pessoal, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.